Meus irmãos, para conversar a respeito de algo que o Senhor colocou no meu coração. Por gentileza, irmãos, se põe de pé. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Vamos falar um pouco de um assunto importante, muito importante. Entre os assuntos da Sagrada Escritura, 2 Reis, capítulo de número 6, é um assunto muito atual. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Aqui está algumas verdades muito interessantes. Vamos conversar a respeito do mesmo e vamos dialogar uns com os outros. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Quem achou, diga me espera. Quem não achou, diga me espera. Evangelista Livelto, cadê sua espada? Desembanhar e maneja. Até o livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Grande amigo, há tempo que eu não vejo também. Pastor Camargo, me perdoe por não ter podido estar aqui mais vezes ajudando, mas só ligar que nós estaremos aqui o ajudando, tá bom, pastor? Todos acharam, digam amém. Amém. Versículo 1 ao 6, na minha tradução assim está. Só acompanhe por gentileza. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um lugar para reuniões. Eliseu aqueceu dizendo: ide. Então um deles o convidou: queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio, e ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, este machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Irmãos, podem tomar os vossos assentos? E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Irmãos, em Cristo Jesus, o texto em que lemos está repleto de detalhes que nós iremos usar uma questão em alguns versículos de lógica para compreender o que Deus quer nos transmitir nesse texto. Todos nós sabemos que o profeta Eliseu, ele foi o substituto de outro profeta, e o profeta era Elias. Todos nós sabemos, obrigado, que o profeta Elias, tanto como o profeta Eliseu, não escreveram um livro pelo qual teriam ali como os autores do mesmo. Todos nós sabemos que profeta é uma pessoa que recebe de Deus uma mensagem e assim a transmite para a edificação, consolação e exortação da igreja. Todos nós sabemos que o profeta, ele tem uma responsabilidade de transmitir aquilo que Deus falou, sem acrescentar e nem diminuir. Falar aquilo que Deus mandou falar.
Todos nós sabemos que existem as classificações de profetas. Profetas maiores e profetas menores. Profeta maior, eu lembro que eu falei que uma vez, não está se referindo à estatura da pessoa. Profeta maior se refere da extensão do livro pelo qual o autor escreve. Por exemplo, Isaías, ele escreveu 66 capítulos. É por isso que ele é denominado como um dos profetas maiores. Amém ou não amém? Obadias, ele é considerado como um dos profetas menores, voltando a relatar, não por causa da estatura física, não por causa do seu tamanho físico, não. Está falando também da extensão do livro que leva o nome dele, Obadias. Existem também os profetas pré-clássicos, que é o profeta Eliseu, o profeta Elias, o profeta Aías, o profeta Jadom e outros profetas que não escreveram livro, porém Deus os usou. Porém Deus os usou para uma obra específica, para a glorificação do nome dele. Irmão Cosme, então, qual é a diferença se Deus me chamou e chamou os profetas do Antigo Testamento, os escritores, e escreveram um livro, e eu hoje sou chamado por Deus, quem sabe para pastorear, para a área do evangelismo, para um presbitério, e não escrevi um livro? Isso não importa. O que importa é você exercer a sua função no corpo de Cristo na era atual. Não importa se você não escreveu um livro, isto para Deus não é muito importante. Mais importante para Deus hoje é você se colocar na sua posição, nós nos colocarmos na nossa posição, no corpo de Cristo, e executar aquilo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. O profeta Elias, ele recebeu de Deus uma tarefa muito interessante. Vamos abrir lá, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, aqui está também um assunto muito importante, e vamos chegar lá no profeta Eliseu. Capítulo 19 do livro de 1 Reis, versículo de número 15 ao versículo de número 21. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 15 ao versículo de número 21. Está escrito assim na minha tradução. Então o Senhor Deus me orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos, que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram suas imagens, beijando-as. Eliseu partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Eliseu lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne,
e serviu ao povo. Eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Esse texto se faz necessário ler, por quê? Porque aqui há algo importante. Deus, quando ele tratou da área emocional do profeta Elias, no monte Horebe, ali nos traz uma verdade muito importante. A função de Elias era ungir a Azael para que fosse o rei da Síria, porque na época 3 grandes impérios ali estavam surgindo: Egito, Assíria e Babilônia. Porém, Babilônia, os tempos foi passando e Babilônia derrubou o Egito, a Síria e também Israel. E nos diz a palavra do Senhor que Deus dá 3 tarefas para Elias. A primeira é: você precisa ungir a Azael como rei sobre a Assíria, capital Nínive. E essa questão da unção de Azael era mais para uma questão de julgamento exterior contra a nação de Israel, que a capital era Samaria. E ele deveria de ungir a Jeú para ser rei sobre o reino do norte, Israel, capital Samaria. E ungir a Eliseu como profeta no lugar dele. Aqui seria o juízo de cunho profético. Só que Elias não ungiu a Azael e Elias não ungiu a Jeú. Elias, ele ungiu tão somente o seu substituto e aprendiz no futuro, que seria o profeta Eliseu. O profeta Eliseu no futuro fez o papel que Elias deveria de fazer. Agora vem uma questão: por que Elias não ungiu nem Azael e nem ungiu a Jeú? Aí vem uma questão de lógica. Aqui há uma prioridade. Qual era a prioridade? A prioridade era em treinar o seu substituto. Lógico que seria o profeta Eliseu. E segundo o pastor Camargo, alguns estudiosos, o profeta Eliseu, que no futuro seria o profeta, ele ficou aproximadamente 10 anos sendo instruído e ensinado em Betel, em Gilgal e em Jericó, nas escolas de profeta. Quando Deus chama Eliseu, Deus não chama logo de imediato, ele começa o ministério profético no outro dia. É uma questão de 10 anos. Foi uma questão de preparação. Essa preparação levou ao profeta Eliseu a ter uma concepção de uma realidade que ele agora passaria a viver. A realidade é: eu serei um profeta, mas antes de ser profeta, eu preciso passar por uma escola, eu preciso aprender, eu preciso ter a concepção da Sagrada Escritura, para que eu possa ter um conhecimento amplo da vontade de Deus, mediante a sua palavra escrita. Então, nos dias atuais, não pode ser diferente. Mas, irmão Cosme, será que tem que levar 10 anos? Não sei. Isso vai depender do seu empenho. Isso vai depender quando você estiver na escola bíblica, no curso de ensino, e o pastor estará ensinando a você, e o pastor um dia vai te dar uma oportunidade para você pregar, para você ensinar, e o pastor logo ele vai ter uma visão analítica. Ele vai analisar a sua área teológica, ele vai analisar a sua área intelectual, ele vai analisar o seu conhecimento e vai chegar para você e vai falar: você está preparado para assumir um trabalho, você está preparado para estar de frente de um trabalho, de um departamento e fazer a obra do Senhor. Então aqui está uma questão de prioridade. Elias, ele tinha que ungir sim Azael como rei na Síria e Jeú como rei em Israel, mas a prioridade não era Azael, a prioridade não era Jeú, a prioridade era quem? A prioridade era quem? Então isto significa e nos ensina que existem prioridades no reino de Deus. Amém ou não amém? Nos diz a palavra do Senhor que ele vai para Abel Meolá. Abel Meolá era a região aonde morava
o futuro profeta Eliseu. Abel e Olá significa pradarias das danças. Onde fala de dança, fala de alegria. Então isto significa dizer, pelo contexto judaico, que ali aonde Eliseu morava, ali havia alegria. Alegria porque Deus habitava no lar de Safate. Alegria porque a presença de Deus era real no lar do profeta Eliseu. Então a alegria é algo que nós precisamos ter em nossas vidas, porque a alegria, ela se define como a presença de uma pessoa, e essa pessoa chama-se o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando faz morada na vida de um cristão, ele vem consigo e traz o dom da fé, a fé salvadora, os frutos do Espírito, pelos quais um é o gozo, e o gozo se traduz por alegria. É por isso que Salomão ele vai falar que o coração alegre aformoseia o rosto. Salomão está falando de coração, mas na realidade está se referindo à alma. A alma alegre vai transmitir para a face dos tais uma expressão de alegria. Felicidade é distinto de alegria. Felicidade depende de um momento. Felicidade muitas das vezes depende do Natal chegar e você receber um presente surpresa. A felicidade vai vir, mas a alegria depende da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Alegria. Mas isto não significa dizer que não passaremos momentos difíceis na vida que nos abaterá. Porém, são momentos. É por isso que Davi fala: o choro pode durar uma e no dia seguinte. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós para nos confortar no outro dia. Louvado seja Ele. E é interessante que Elias, quando indica a Eliseu que ele seria um profeta, a vida, a rotina de Eliseu mudaria e passou a mudar de verdade. E aí Deus, ele vai levando Eliseu com Elias nas escolas de profeta em Betel, Gilgal e Jericó. Escola de profeta aqui é interessante frisar que não era uma sala, uma escola, aonde evangelista Livelto se ensinava os alunos a profetizarem. Não é isso que a Bíblia quer falar. Escola de profeta é onde se ensinava a palavra de Deus. Porque há uma diferença. Há uma diferença de você pegar um assunto profético, de você ler, entender e ensinar. A outra diferença é de você receber uma profecia e transmitir. É algo distinto e é algo diferente. Existe assunto profético que nós temos que ler, entender e transmitir. Existe outro ponto interessante. Por exemplo, profecias que já se cumpriram, pastor Camargo, não é mais profecia. Está no campo da história. Profecias que ainda não se cumpriu, ainda é profecia. Porém, quando se cumprir, não é mais profecia e fica no campo da história. Por quê? Porque um ponto interessante e necessário frisar, nós temos que ter também um conhecimento da história, da questão ou das questões seculares. Porque existem muitas questões seculares que estão de encontro à vontade e à palavra do Senhor. É por isso que nós temos que ler um pouco sobre a história de civilizações, para que nós possamos entender aonde que a Bíblia se inclui, quando o Império da Grécia aparece, quando o Império Romano aparece, onde está centralizada a Mesopotâmia. Todas essas questões são importantes para que, quando a pessoa te interrogar e te perguntar se de verdade a Bíblia é digna de uma confiança, você tem que trazer um contexto cultural, um contexto histórico e um contexto também secular, para que a palavra de Deus não venha cair por terra, jamais cairá. Porém, nós temos que ter esse conhecimento amplo, mesmo que básico, para tirar dúvida, quem sabe daqueles lá fora tenham dúvida. Você quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta. O Império Egípcio existiu? Sim ou não? O Império Egípcio existiu? Sim ou não? Sim ou não? O Império
da Grécia existiu? Sim ou não? Existiu? O Império Babilônico existiu? Sim ou não? Existiu? O Império Romano existiu? Sim ou não? Existiu? Da onde as escolas tiram essas informações para trazer as tais em matérias sobre civilizações humanas? É lógico que está aqui na palavra do Senhor. Eles podem ter um recurso didático, um recurso maior sobre a história da região, por exemplo, história sobre o Império Romano. Então eles vão se aprofundar de historiadores para trazer informação para a área secular. Porém, a base de todas as informações não é outra senão a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a base para todas as informações em áreas seculares, dependendo da informação que eles passarem para você. Amém ou não amém? Amém. E aí, nos diz a palavra do Senhor que Deus, ele leva Elias, tá, ao céu. E agora Eliseu, ele passa de verdade a assumir o ministério profético. Elias, ele passa com Eliseu ao Jordão, depois de visitar algumas escolas de profetas, e ali 50 discípulos estavam à margem do Jordão, esperando para ver o que ia acontecer. Eliseu, ele pede para Elias a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre ele. Era um pedido que tinha base, ou tem base em Deuteronômio, sobre a questão do filho primogênito que tem herança duplicada dos pais. Então, Eliseu, ele se colocava como um filho espiritual do profeta Elias. Aquilo é concedido para ele, e ele atravessa com Elias como discípulo, e quando ele volta como profeta. Em verdade, Deus, ele começa a usar o profeta Eliseu. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Então ele começa a ser usado, Deus começa a usar ele de uma forma especial e linda, e isto passa a ser uma evidência. Isso passa a ser um fato verdadeiro, verídico, e todos veem que Deus estava usando o profeta Eliseu. Porém, algo interessante estava acontecendo. Segundo alguns estudiosos, uma escola lá em Betel não estava mais comportando os alunos que ali estavam afluindo para aprenderem a palavra do Senhor. Interessante notar que aqui havia um interesse pessoal. O interesse pessoal era de aprender a palavra de Deus. Então eu aprendo aqui que há um interesse pessoal. Se eu quero aprender, eu tenho que ir na fonte aonde transmitirá para mim um alimento. Então eu tenho que ter em mente que o interesse é individual e é pessoal. Se eu quero aprender, eu preciso buscar. Amém ou não amém? Amém. Se eu quero aprender, eu preciso me esforçar. Amém ou não amém? Amém. Se eu quero aprender, eu preciso me dedicar. Amém ou não amém? Então isso faz parte de uma busca diária e individual. É lógico que haverá a koinonia, a comunhão compartilhada, como no dia de hoje. Uma comunhão compartilhada, onde todos estamos ouvindo a palavra do Senhor. Por isso, aqui estava o interesse pessoal. Deus estava usando o profeta Eliseu, Deus estava de fato verdade na vida dele, de maneira tal que os discípulos, ou melhor dizendo, os aprendizes, estavam ali querendo aprender a palavra do Senhor. E todos nós sabemos um ponto interessante a frisar, que a palavra discípulo significa aquele que aprende com alguém. Só que no Novo Testamento há uma questão inusitada e interessante. No Novo Testamento há uma questão judaica até nos dias atuais, que quando um judeu completa aproximadamente 12 anos de idade, ele é levado na sinagoga e ali é celebrada uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah da lei, filho da lei. E ele passava por umas experiências, e eram feitas perguntas, ele deveria de responder, e não poderia errar uma vírgula sequer daquilo que o rabino perguntasse ao judeu de 12 anos de idade. Se ele acertasse todos os pontos a ele perguntado,
era colocado um filactério do braço esquerdo à altura do coração. Esse filactério tinha um estojo com a divisão de 4 compartimentos, com pergaminhos pequenininhos, com versículo da lei, indicando que a palavra de Deus estava na altura ou no seu coração. Outro filactério era colocado na testa, 2 divisões, estojinho, pequenininhos ali, pergaminhos, escrito versículo da lei, na cabeça, para indicar que a palavra estava na mente. Após a cerimônia, passando o judeu no teste, ele ia escolher um mestre, ele ia escolher um rabino, evangelista Erivelto, para o ensinar. E quando ele passava a ter um conhecimento profundo da lei, aí ele falava para ele: olha, eu aprendi 2 anos com o rabino, eu acendi aos pés dele. Que é isso? O rabino ficava em pé e os alunos ficavam sentados à volta do mestre. Então ele falava com ele: olha, eu já aprendi tudo, eu sei tudo sobre a lei. 2 anos eu venho estudando, eu venho me preparando, passei pela fase bar mitzvah, sou filho da lei, sou responsável por meus atos e atitudes. Agora eu sei de tudo, 2 anos eu aprendi, e agora eu tenho que conversar com o meu mestre. E a conversa era essa: mestre, eu não preciso mais de você, eu sei de tudo agora. Amém, irmãos? Aleluia. E o mestre, pastor, ficava triste. Por que o mestre ficava triste? Porque o tempo que o mestre passava na presença de Deus para transmitir um alimento para o aluno foi um tempo de dedicação. E o aluno fala: não preciso mais de você, mestre, porque eu sei de tudo. Contextualizando para os nossos dias, Deus lhe dá capacidade para cada um de nós entender a palavra do Senhor. Existem aqueles que querem se aprofundar mais e entram em um seminário teológico. Porém, quando a pessoa se formar no básico, médio, bacharel, doutorado, divindade, mestrado, nunca deva falar para o mestre dos mestres: eu não preciso mais aprender com o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a fonte de conhecimento está com aquele que conhece tudo, que é o Santo dos Santos, Senhor dos Exércitos. Dependemos dele, sim ou não? Amém, glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. E aí, Deus estava usando de fato o profeta Eliseu. Aí vem uma questão interessante: os alunos, eles estavam querendo aprender a palavra do Senhor. Está em conexão Atos 2:42, quando o texto inicia-se assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na tradução de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, está assim, e mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Essa palavra mostravam-se fala de uma atitude pessoal, fala de um comportamento individual. Então eles mostravam interesse e estavam assíduos. O que é a palavra assíduo? É uma pessoa que está com frequência em algum lugar. E esse contexto de Atos eles estavam com frequência aprendendo a palavra do Senhor. E aí, tem um ponto interessante aqui. Essa questão a escola estava ficando pequena e não estava mais comportando ali os alunos que estavam vindo aprender. Aqui o texto está assim, em outra ocasião, os discípulos dos profetas. Notem que está aí no plural. Porém, vem uma questão de lógica agora. Aqui uma questão de lógica. Por exemplo, quando você está querendo fazer algo, mudar algo, até mesmo em sua casa, isto é natural de pessoas viverem nesse âmbito. Porém, será natural de uma pessoa se manifestar primeiro. E quando essa pessoa se manifesta para tal mudança ou tal planejamento, logo, essa primeira que se manifestou vai influenciar outra para ter a mesma linha de pensamento que a pessoa teve. O que aconteceu aqui? Partiu, penso eu, questão de lógica, de um discípulo evangelista Erivelto. Ele vê agora a
a estrutura está boa, mas a casa não está mais comportando os alunos, então partiu de uma pessoa. Então o que ele vai fazer? Primeiro ponto, ele entende, questão de lógica, ele entende que sozinho não conseguiria resolver aquele problema. Então, primeiro ponto, ele entende que não conseguiria resolver aquele problema. O que ele vai fazer? Ele vai transmitir isso para os companheiros dele. Agora note uma questão aqui. Se partiu de uma pessoa, isso indica que os demais também sabiam, mas não levaram a realidade da gravidade dessa situação. Porque na sua tradução está: o lugar em que moramos perto de ti tornou-se ou ficou estreito. E a palavra estreito sempre fala de dificuldade. Então aqui está uma questão. Alguém presenciou uma dificuldade. A dificuldade era: a casa está cheia demais. Eu creio que até para andar, transitar entre eles, não estava muito fácil. Então, partindo de um aqui, primeiro, ele entende que sozinho não conseguiria fazer. Aqui uma regra para nós. Existem questões, sim, que na igreja, na obra do Senhor, sozinho conseguimos fazer. Mas existem questões que sozinho não conseguimos fazer. É por isso que Salomão, em Eclesiastes 4:9, ele fala que é melhor ser dois do que... É melhor serem dois do que... Por quê? Porque os dois têm mais resultado no seu trabalho. Então tem questão que você sozinho consegue fazer, mas tem questão que sozinho você não consegue fazer. Então você vai fazer o quê? Você vai transmitir uma dificuldade para o seu companheiro, para que ele participe de uma atitude, de uma ação que sozinho você não consegue fazer. Então aqui também tem outra questão. Qual é a outra questão? A questão é poder de influência. O que é influência? É você ter a capacidade de fazer uma pessoa fazer aquilo que ela não faz, seja de ponto positivo ou de ponto negativo. Porém, o positivo é melhor do que o negativo. Então aqui, esse discípulo, ele consegue transmitir para os demais uma realidade que eles viviam, porém um se manifestou. Irmãos, infelizmente, existem realidades que muitos presenciam, que muitos são testemunha ocular, mas dos tais, apenas quem sabe um se manifesta. Muitos veem, mas apenas quem sabe um se manifesta. Não basta só ver, não basta só ser testemunha do acontecimento, não basta só ser testemunha ocular de um fato que deve ser melhorado. Basta ver, trazer para uma realidade e sair de uma situação. Então aqui a questão ele transmitiu para os amigos uma questão, e eles sugeriram a Eliseu. A palavra sugerir aqui é apresentar uma solução. Irmão, o problema era evidente, agora uma solução era necessária. Aí vem uma contextualização para uma aplicabilidade nos nossos dias. Não basta só enxergar problemas, eu tenho que trazer ou sugerir uma solução para o problema, porque de fato eu faço parte desse contexto. E se eu faço parte do contexto e não se manifesto para sugerir uma sugestão, para apresentar uma sugestão, eu na realidade não quero ver aquilo sair daquela situação. Então, quando eu faço parte de uma situação, quando eu presenciei uma situação e não trago uma sugestão ou apresento uma solução, sabendo do problema, na realidade eu não quero ver a solução resolvida. E aí que está. Quando eu não quero ver, eu faço parte. E se eu faço parte, eu estou sendo omisso em algo que pode ser melhorado, mas não é melhorado, porque eu não manifesto ou não me manifesto para apresentar ou sugerir uma solução. Isto não é só na igreja, isto é no seu trabalho, isto é na sua casa, isto é na sua questão financeira, é na sua questão profissional. Se você não tiver um olhar analítico daquilo, analisar os fatos, você só vai enxergar o problema, nunca vai conseguir enxergar a solução para o problema. E o problema vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque eu não consigo enxergar a solução, eu só vejo o problema. Mas Deus me trouxe aqui hoje
para falar para você. Se você tem um problema, não enxergue só ele, enxergue a solução para Deus te dar a vitória, para a glória do nome dele. Aleluia. E aí, eles fizeram uma reunião entre eles, e agora tem um respeito. O respeito é de cunho de liderança. Eles vão apresentar para o profeta Eliseu a sugestão. E aí, olha que interessante, pastor Camargo. E aí tem uma questão. Quem pode ler para mim aí o versículo 1 do capítulo 6 de 2 Reis? Quem pode ler o versículo 1, por gentileza? Disseram os filhos dos profetas Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face. Moisés 3. Diante Da tua face. Olha só, em outra tradução está assim: eis que o lugar que nós moramos perto de ti tornou-se, então não era, então veio a ser estreito demais. Aqui na minha está assim, ó, o lugar que moramos perto de ti, olha só, tornou-se pequeno demais. Obrigado, Rabino. Aí vem uma questão, uma pergunta em questão de lógica. Se Eliseu morava perto, ele sabia, amém ou não amém? Se Eliseu morava perto, lógico, ele sabia da gravidade do assunto, sim ou não? Eliseu, o lugar que nós moramos perto de você tornou-se, como vê, diante de ti, perto de ti, é pequeno demais. Então, se ele morava perto, era natural e era uma questão de lógica que ele sabia. Amém ou não amém? Aí eu te faço a pergunta: por que ele, como líder, não fez uma reunião com os discípulos para resolver a situação? Pensa aí um pouquinho. Vou te responder. E guarde isso no seu coração. Tem coisa que você sabe que precisa resolver, mas o seu pastor também sabe. Pastor Camargo, Rabino Camargo, versículo 1 fala que Eliseu morava perto, na tradução de King James, perto de ti. Olha, o lugar que nós moramos perto de ti tornou-se pequeno demais. Na tradução da abençoada está, na tradução da abençoada está, o lugar que moramos diante, ou na sua frente, tornou-se pequeno. A pergunta que eu fiz para os irmãos foi o seguinte: se Eliseu, oi? O meu está na tua face. Está na tua face, ou seja, você está vendo. Se Eliseu morava perto, era natural, pastor Camargo, ele ter uma concepção e um conhecimento da questão, sim ou não? É natural. E a pergunta que eu fiz foi: por que o líder Eliseu não reuniu os amigos, os discípulos, para uma reunião para resolver aquela questão? Por quê? E aí veio a questão de lógica. Aí eu fui responder: tem coisa que os alunos sabem que o pastor também sabe. Só que o pastor vai esperar a atitude dos obreiros para saber se os mesmos estão do lado dele para sair de uma situação. Amém ou não amém? Amém. Tem coisa que seu pastor sabe, está esperando uma atitude sua, mas ele sabe, porque em verdade ele participa do ambiente, só que ele espera uma atitude nossa. Existem situações que o meu pastor, ele sabe que alguma área onde eu exerço na igreja, ele sabe que precisa de uma melhora. Sabendo ele vai ver da minha parte uma sugestão para uma melhoria. Porém, ele sabe. E ele sabendo, ele vai esperar de mim o quê? Uma atitude. E a atitude é: pastor, olha, precisamos resolver essa questão. E quando isso acontece, quando os obreiros se manifestam e transmitem para o pastor uma questão para a melhoria, com certeza o pastor vai pensar dentro dele: era isso que eu queria ouvir dos meus amigos. Amém ou não amém? Eliseu sabia. Os alunos também sabiam. Eliseu sabia. Mas Eliseu precisava saber de uma coisa: será que eles estão ao meu lado? Será que eles querem de fato sair de uma questão e me ajudar? Porque é uma questão de lógica, irmão. É uma questão de lógica. Você quer ver? Se o seu pastor estiver trabalhando e de repente você passa perto e vê que ele está suando, e você vai com uma pergunta assim: olha a pergunta, que água, pastor?
Tem que levar a garrafa com água e água dentro do copo, irmão. Amém ou não amém? Amém. O homem está suando. Questão de lógica. E aí, questão de lógica e respeito. Olha, vamos passar para o nosso líder. Questão de respeito, irmão. A palavra final vem dele. Existe uma análise. Um cidadão, numa reunião semana passada, eu faço parte da administração do culto de missões. E na reunião o cidadão chegou: olha, pastor, eu reuni um grupo aí e ia evangelizar. E hoje é culto de missões. Eu ia evangelizar, porque o culto de missão está muito devagar. Mas, espera aí, quem quer o culto de missões? Não, meu pastor, eu não gosto. Então, haveria o quê? Haveria de ter uma reunião com o Cosme, dirigir as missões, nós iríamos conversar sobre o assunto, e levar o pastor. Mais abençoado na reunião, o culto de missão não está bom, está muito devagar, e eu, pastor, decidi fazer uma reunião com os alunos aqui e fazer o evangelismo hoje, só que não deu certo. Ó, pastor, o que você acha, meu Cosme? Pastor, sem comentário. Vamos comentar isso no outro dia. Já pensou nisso, irmão? Então é uma questão de respeito. Se existe uma liderança, ao respeito a ele é ser dado, sim ou não? Amém. Ao respeito, seja pastor, seja presbítero, seja a irmã que está de frente do grupo de oração, e vice-versa. Respeito. E aí o respeito qual foi? Eles tinham em mente um projeto, mas o projeto deveria de passar pelo líder principal. Olha, pastor Eliseu, a situação é essa, você vê, você sabe. Você é testemunho ocular da questão. O que você acha? Podemos ir? Nós temos um local onde nós podemos derrubar madeiras e ali fazer um local de adoração. Podemos ir, Eliseu? Pode. É claro que pode. Agora, a palavra pode ser sim ou não. Aqui o contexto fala que foi sim. Por quê? Porque aqui fala de expansão da igreja. Aqui fala de quê? De missão-tarefa. O que é missão-tarefa? A implantação de igreja. Então Eliseu, ele viu aqui que aqui havia o interesse de uma missão. Qual é a missão? Implantar a igreja. Ora, a região Jordão. Mas antes passou pela mente dos alunos o quê? Um respeito pessoal. Qual é o respeito? Vamos levar para o nosso líder. A palavra final vai vir dele. Então tem um ponto aqui a anotar. Qual é o ponto? Nem todo projeto que você tem, a resposta será sim. Você tem que ter calma. Se o seu pastor falar que vai dar a resposta depois de um mês, é porque ele vai avaliar, ele vai orar. Ele vai ter uma visão analítica do assunto para a melhoria daquilo que deve ser resolvido. Então qual foi a questão? Nós temos, vou dizer o seguinte, nós temos um problema. O problema é esse. Nós temos um local para cortar madeira e vamos construir ali no Jordão, tá? Um local para a adoração. Só que antes de iniciar o versículo 2, ele continua dizendo que o local era uma evidência, lá no Jordão. E no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: vamos até o Jordão e ali cada um de nós, repita comigo, cada um de nós cortará um tronco. Repita comigo, trabalho pessoal. Mais forte, envolvimento pessoal. Então isso indica que eu tenho uma questão a analisar. É o meu envolvimento pessoal no exercício, na obra de Deus. Aquilo que é para me fazer, não é para o evangelista fazer. Aquilo que é para o evangelista fazer, não é para mim fazer. Embora, dependendo do contexto, daquilo que ele vai fazer, se precisar de ajuda, logo eu darei as mãos para ele. Amém ou não amém? Amém. Porém, existe um envolvimento pessoal. Esse envolvimento pessoal exige de mim uma atenção naquilo que eu vou fazer. Então, no reino de Deus, existe o quê? Envolvimento pessoal. E como que está o meu envolvimento pessoal na obra do Senhor? Como que está o meu envolvimento pessoal na obra de Deus? Aquilo que é para o pé fazer, não é para a mão fazer. Aquilo que é para a mão fazer, não é para o pé fazer. A função do olho não é a mesma da mão, e vice-versa. Então, a obra do Senhor, nós temos que ter em mente, nós temos
um trabalho a fazer. E nesse trabalho muitos hão de se envolver. Existem aqueles que precisam de ajuda de A e de B, mas existe o envolvimento pessoal. E quando fala de envolvimento pessoal, nós vamos mais a fundo. Esse envolvimento pessoal exige de cada um responsabilidade. Amém ou não amém? A responsabilidade vai levar o tal a executar aquilo que ele precisa fazer. Isso é uma questão de responsabilidade e envolvimento pessoal na obra do Senhor. Cada um de nós fala de envolvimento pessoal. Nós vamos lá, nós vamos cortar, mas será cada um de nós e vamos trabalhar. E aí um deles pediu: Eliseu, vamos conosco. E Eliseu fala: irei. E aqui é um ponto interessante a ser levado em consideração. Existem trabalhos na igreja que nem sempre a liderança, o pastor, estará presente. Aqui eles queriam a presença de Eliseu pelo fato de estar agora com um novo profeta, um novo professor. Porém, nem sempre o seu pastor, nem sempre o seu líder poderá estar presente em uma atividade que a igreja estará exercendo. Aí preste atenção, guarde isso. Quando o seu pastor não estiver presente, não deixe que pensamentos venham sondar a sua mente contra o seu pastor. Por que ele não está aqui? Ele precisava estar. Ele é o líder, ele é o espelho. É só nós que aqui estamos trabalhando? É só nós que temos que fazer? Cadê ele? Não deixe isto pairar em sua mente. Se ele não está presente, o motivo é justo. Se ele não está presente, alguma coisa aconteceu. Estando ele presente ou não, a obra não pode parar. Porque tem muitas coisas que partem de você. Você traz para o pastor dá o alvará, ele dá a credibilidade, dá ordem para você fazer, mas tem coisa que é para você fazer. Tem coisa que é para mim fazer. A presença dele é importante. A ausência dele não pode ser e não pode trazer em nós uma questão de crítica na ausência. Por que não está? Por que não veio? Eu tenho que orar. Ele ligará, ele transmitirá a ausência e aí a igreja ficará sabendo. E aí a igreja vai dar a continuidade, vai dar o prosseguimento na obra do Senhor. Nunca deixe a sua mente manipular os seus pensamentos e trazer ideias. Ele precisa estar, ele tem que estar, cadê ele? Ele é exemplo. Faça o trabalho, faça a obra do Senhor, que o seu pastor cuida a Deus, que o seu pastor ele tem tarefas também extras que não faz na igreja, trabalho que está fazendo lá fora e que confia na igreja para fazer aquilo que tem que fazer mesmo na ausência dele. Amém, irmãos? Versículo 4. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Repita comigo. Colocaram o projeto em andamento. Irmãos, existem projetos que dependem de uma condição financeira para você executar. Existe um projeto que você até tem a condição financeira. Você guardou o dinheiro, você ajuntou uma quantia em dinheiro, só que aquele projeto ainda não saiu daqui, está aqui ainda. Você não conseguiu trazer para uma realidade. E quando você não faz isso, você ainda não trouxe para a realidade aquilo que você pensou em fazer. Então os projetos, eles só vão sair daqui quando você trazer para uma realidade. Seja ele na igreja, no seu trabalho, na sua casa, onde for. Projetos que glorificam o nome do Senhor. Então esses projetos, eles não podem só ficar no pensamento. É lógico que é uma questão de orçamento, de planejamento, de administração. Isso é uma questão. Porém, eu não posso, quando estiver em plena condição de trazer esse projeto para uma realidade, deixar ele aqui. Eu tenho que trazer para as mãos. Ou seja, a aplicabilidade existe projeto que quem sabe você tem, mas você não conseguiu fazer ele ainda. Por quê? Condição você tem, o projeto você tem, o papel você tem, desenhado no papel, tudo você tem, mas você não trouxe para uma realidade.
Se você não trazer para a realidade, esse projeto nunca vai ser real na sua vida. Traga esse projeto para uma realidade e Deus será glorificado na sua vida. Essa questão de puseram-se derrubar árvores, fala de quê? Fala que eles estavam colocando o projeto em andamento. Só que tem uma questão inusitada. Qual era a questão aqui? Eles precisavam de pegar uma ferramenta emprestada. E a ferramenta, a Bíblia nos mostra e nos fala que era um machado. Só que o machado na época de Eliseu era caro, não era qualquer pessoa que tinha condição de possuir, e não era como os dos dias atuais. O machado do dia atual, o cabo, tá? Ele já é basicamente encavado no ferro. O ferro que é a peça de corte. Porém, nos dias de Eliseu, o ferro que era a peça de corte não era encavado, não era colocado assim, era amarrado. Aí vem uma questão de lógica. Era natural, e poderia ser natural o quê? Que quando esse discípulo começasse a bater na árvore para cortar a mesma, seria natural, e uma questão de lógica, que cada vez que ele batia, a corda ia se afrouxando. Então aqui, cada vez que ele batia, a corda se afrouxava. Cada vez que ele batia a corda, penso eu, não vou forçar o texto, questão de lógica, penso eu que ele deveria de analisar como está a corda. Para quê? Para apertar mais e dar mais segurança no trabalho dele. Porém, penso eu que aqui houve uma falta de atenção, questão de lógica. No texto não fala assim, não vou forçar, mas aqui uma questão de lógica. E toda pessoa que não coloca uma atenção naquilo que está fazendo, dependendo do contexto, esta pessoa trará para ela uma situação. Você quer ver uma coisa? Uma irmã que ela faleceu muito tempo atrás, ali na Santa Rita, se não me falha a memória. Ela soltou do ônibus, o ônibus parou, ponto. Ela deveria de deixar o ônibus prosseguir, olhar para a esquerda, olhar para a direita e atravessar. Isso é questão de até. O que ela fez? O ônibus está aqui, parado ainda, o ônibus não partiu. O que ela fez? Ela foi. Quando ela vai atravessando, veio outro carro, já falta de ar. Quem se prejudicou? E mais quem? O carro que pegou ela. O desatento sempre traz sobre ele uma situação. Se eu não tenho atenção, ou não coloco atenção naquilo que eu estou fazendo, logo eu vou trazer sobre mim uma situação, quando outras pessoas também não são prejudicadas com a minha falta de atenção. Aqui no contexto, penso eu, questão de lógica, quanto mais ele batia, mais a corda. Então significa dizer que era falta de ar. E aí aconteceu do equipamento de corte sair do cabo e cair na água. Quando isso acontece, é interessante notar que ele estava passando por ensinamentos. E o ensinamento sempre depende daquele que ouve, uma questão de prática. E aí ele não ocultou o que aconteceu, pastor Camargo. Imagine você se ele olhasse para a direita e para a esquerda, para frente e para trás e pensasse, imagine, poxa, ninguém viu? Vou fazer o seguinte, eu vou carregar madeira cortada, e vou fingir que nada aconteceu, mas aconteceu, irmão. Ou seja, nunca oculte algo que aconteceu na sua vida. Se algo aconteceu na sua vida por falta de atenção, você sabe que pode trazer um prejuízo para você e para as pessoas que envolvem ou que estão à sua volta, não esconda aquilo que aconteceu. Aprenda uma coisa, traga para a pessoa certa, que essa pessoa vai te ajudar nesse contexto. E o que ele fez? Ele vai agora chamar a pessoa certa. Qual era a pessoa certa? O profeta Eliseu. Aqui tem uma questão.
existem questões que quando algo acontece em sua vida, você tem a pessoa certa para você chamar. Existe uma questão que você tem que tomar cuidado. E vou encerrar. Fala comigo, 3 tipos de amigos. Fala comigo, amigo chegado e amigo íntimo. O íntimo, irmão, é o mais complicado. O amigo é questão de conquistar. Você conquista, é raro você chamar ele na sua casa. Esse amigo, você vai conhecê-lo e aí vai criar-se o quê? Um vínculo de amizade. Aí vai vir o quê? Confiabilidade e credibilidade. E aí você vai ligar para o cidadão: olha, vem aqui em casa um dia, vamos almoçar. Aí esse amigo já passa a ser o amigo mais chegado. Esse amigo chegado, um dia vai ser um amigo íntimo. Aí que pega. Sabe por que pega, evangelista? Porque o amigo íntimo, você conta suas intimidades para ele. E tu vigia com isso, irmão. Vigia também, irmão, com as suas intimidades. Eu tenho amiga íntima, só que você esqueceu de um detalhe. A sua amiga íntima e o seu amigo íntimo tem outro amigo íntimo. E o outro amigo íntimo dele tem outro amigo íntimo. E o íntimo do íntimo do íntimo do íntimo sabe da sua intimidade. Quando você menos espera, a sua intimidade está lá no Japão, você não sabe, irmão. Questão de cuidado. Você tem que aprender a chamar a pessoa certa no momento certo para te ajudar. Tome cuidado, porque intimidade é coisa particular. Existe questão que você tem que guardar contigo e entregar para uma pessoa íntima, que nunca vai entregar para outra pessoa ou terceiro. Ele sempre guarda segredo e vai te ajudar na sua intimidade, que é o Senhor nosso Deus. Existe questão, tem que tomar cuidado. E aí Eliseu, ele não chama a atenção do rapaz. O que Eliseu vai fazer? Vai perguntar: onde caiu? Ele vai mostrar o local. Eliseu vai pegar um machado, vai cortar, vai pegar um galho e vai jogar no local indicado. E ali acontece um milagre. E o milagre qual foi? O machado, ele sai do fundo do lago e sobe à tona. Aí, para encerrar, olha o interessante. Por que era necessário o milagre acontecer? Primeiro, para tranquilizar o discípulo. Segundo, para o discípulo entregar a ferramenta que não pertencia a eles. Terceiro, para mostrar para o discípulo que Deus era na vida da liderança dele. Deus é na vida do seu pastor, irmãos. Independente de acontecer milagre ou não, Deus é Deus e Deus está na vida dele. E quarto, para o menino pegar o machado. E quinto, que é mais interessante, para a questão de lógica e falar para o menino: aí o machado, pega ele. Para quê, pastor? Para você voltar para o seu trabalho. O seu trabalho não terminou. O seu trabalho ainda não terminou. Você pode ir até por gentileza, irmãos. O rapaz sabia, pastor Camargo, que madeira não cortava madeira. Sim ou não? Questão de lógica. Quanta gente, irmãos, só estão com o cabo do machado na mão. A ferramenta está incompleta. O seu projeto, quem sabe, você não conseguiu concretizar. E Deus me trouxe aqui hoje para te falar: volte para o trabalho. Aleluia! Volte para o trabalho. O que Paulo diz? Paulo diz que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Volte para o seu trabalho. Aquilo que você pensou em fazer e começou a fazer e parou por algum motivo, você tem que entender. É uma questão de algo pessoal. Você precisa executar. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo sistemático da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por saber que os teus filhos ouviram e deram a completa atenção pela exposição da sua palavra. Eu te peço, meu Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão,
Ó Deus, que os projetos, quem sabe, que foram pensados anos atrás, ainda, meu Senhor, não saíram do papel. E eles possam, meu Senhor, trazer esse projeto para uma realidade presente.